Eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13. Nós vamos ler uma das histórias mais tristes. Nós vamos estar lendo nessa manhã. Primeiro Samuel, capítulo 13, versículo 11 adiante. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto vi que o povo se espalhava de mim e não vinha nos dias aprazidos, e os filisteus já tinham se juntado em Miquimás. Eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E ofereci-me holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te deu e te ordenou. Porquanto agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração. Somente até aí, feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela leitura da Tua palavra, Pai. Senhor Jesus, me ajuda. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos sair daqui abençoado pela grandeza que é o Senhor, pela Tua misericórdia. Senhor Espírito Santo, fala conosco, nos abençoa, torna essa reunião agradável, Senhor Espírito Santo. Sê conosco, nós o convidamos, seja bem-vindo ao nosso meio. Seja bem-vindo ao Senhor Espírito Santo. Sê conosco. Amém. Irmãos, uma das passagens mais tristes de ser lida foi essa que nós lemos. Essa é uma das passagens mais tristes, irmãos, que o cristão pode se encontrar quando ele vai fazer a leitura da vida de um rei que era Saul. Se nós fizermos um elo, uma ligação de 1 Samuel 13 com Gênesis 6, versículo 6, você vai ver que tem uma ligação muito forte. Porque em Gênesis 6, o nosso Senhor diz assim: Eu arrependo de haver ter feito o homem. Tem tradução que diz: Eu me arrependo de haver ter formado o homem. Eu me arrependo. Interessante observar essas coisas. Imagina assim, entendeu? Eu me senti, eu conversando com Jeová. Ele sabe que é simplesmente para você entender melhor. É como se eu dissesse: E aí, Senhor Jeová, o senhor está bom? Ele poderia dizer: Ronaldo, eu nunca tive ruim. O senhor é demais, né, Jeová? Fala, o que você quer, filho? Me explica aqui, Senhor, o porquê que o Senhor deixou Moisés escrever isso. Qual a finalidade? Por quê? Para quê?
O Senhor diz que arrepende de haver ter feito o homem. O Senhor arrependeu. Senhor, o Senhor não sabia que o homem ia cair, que o homem ia pecar, não? Será o que Deus ia falar comigo, irmãos? Porque Deus é o que Ele é. Será o que Jeová ia falar comigo? O que Ele ia falar comigo? Aí é que surge, né? Como se diz, a revelação. E eu digo que quanto mais perto nós estiver de Deus, entendeu? Mais nós vamos saber das coisas de Deus. Quanto mais nós aproximar em oração, em jejum, em leitura bíblica, que é um exemplo bíblico, João 13, 25 e 26, quando Jesus disse que ia ser traído, um dos discípulos ficou sabendo em primeiro lugar quem era. Num total de mais de 500, um ficou sabendo, porque ele estava próximo, tão perto de Deus. A revelação chegou para ele primeiro, que era João. E João diz: mestre, quem é que vai trair o Senhor? E Jesus diz assim, ó: aquele a quem eu der o bocado molhado. E pega um pedacinho de pão, molha e entrega a Judas Iscariote. Ou seja, ele foi o primeiro a saber, porque ele estava próximo. Depois é que os demais foi saber. Então, quando nós lemos a Bíblia, que nós estamos naquela busca constante, oração, jejum, que nós estamos ali vigiando, nós estamos fazendo o possível de aproximar do Senhor, você pode ter certeza que Ele te revela coisa grande. Então, por que Deus arrependeu de haver ter feito o homem? Ou por que Deus criou o homem? Se Ele diz que arrependo-me de haver ter formado o homem. Sabe o que Deus falou comigo? Tem tudo a ver com 1 Samuel 13. Eu formei o homem e dei uma oportunidade para o homem. Eu criei o homem e dei uma oportunidade para ele. E nós lemos aqui que o rei Saul não entendeu isso. Ele desperdiçou a oportunidade que Deus tinha dado para ele. Não era para ele fazer o que fez. Ele foi desobediente aos mandamentos do Senhor. Isso nos gera temor, porque o Senhor não o poupou. Se você prestou atenção na leitura, você viu que chega Samuel e disse: hoje mesmo o teu reino teria sido confirmado. Mas por causa desse procedimento aí, ó, o Senhor se arrependeu. Tu não serás mais rei. Você está entendendo? Por causa de uma atitude. O homem que teve uma oportunidade de chegar ao patamar mais alto, fisicamente falando, mas também teve o desgosto de ter a maior queda. Sabe por quê? Porque não guardou os mandamentos, foi desobediente. Você está entendendo a seriedade, a sinceridade, o tanto que é sério? O cuidado que nós temos que tomar com a palavra do Senhor.
o Senhor arrependeu e agora já buscou um novo rei, que é segundo o seu coração. Irmãos, eu comecei a pensar comigo, por que que o Senhor buscou agora um homem que é segundo o coração? São detalhes importantes. Eu creio que a maioria conhece a história de Davi. Quem não conhece? Quando fala em Davi, todo mundo lembra, o pequeno que derrubou o gigante. Todo mundo conhece. Tem muitos que até cantam hino, né? Eu louvo como o rei Davi, não é? Louvar como o rei Davi, um montão de gente pode fazer isso, inclusive eu. Mas pegar uns pontos estratégicos que Davi pegou e conduzir à risca a linha, isso aí é para poucos. E Deus está atrás desse tipo de pessoa. Nosso Deus está atrás desse tipo de pessoa. Pessoas, filho, que levam as coisas a sério. Porque hoje um montão de gente, você já não vê mais com aquela intensidade que era para ter ou que era para ser. Não vê. Já como se diz, deixou de lado. Já não leva mais em conta. E fica claro e subentendido que um erro nosso pode nos causar caro, conforme causou na vida de Saul. Se você for ver a história, Saul amava Davi, mas amava. E agora, por que Saul então começa a perseguir Davi? Por quê? Uma perseguição sem motivo. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara: luz não combina com treva. Não combina. Não dá certo. Começa a levar as coisas bem a sério para você ver. Ou seja, começa a incomodar o reino das trevas para você ver se o reino das trevas não vai levantar contra a sua vida. Começa. Levantou-se contra Jesus. Por que o crucificaram? É porque a luz incomoda as trevas. Se você for ver toda a história, Samuel 16, 21 diz que Saul amou Samuel. Aliás, Saul amou Davi. E depois, se você for ver, Saul agora começa a perseguir Davi. Como pode uma pessoa ser escolhida por Deus, ungida por Deus, ungiram ele, e agora se tornou o inimigo número 1 de Davi? 1 Samuel 24, 22. Saul estava com um exército de 3.000 atrás de Davi para matar. E a Bíblia diz que Saul entra na caverna para aliviar o seu ventre. Davi estava no fundo da caverna com os seus. E ele vem bem sutil e tira da espada e corta um pedacinho do manto de Saul. E quando Saul já está mais longe, ele desperta Saul. Aqui, Saul, ó. Outras palavras, eu tive condição de te matar e não te matei. E diz que mal eu te fiz, Saul. Que mal.
Que julga entre mim e ti o Senhor. E quando Saul ouviu que era a voz de Davi e percebeu, Saul chorou. E diz uma palavra muito forte. Ele diz assim para Davi: eu sei que o reino é transferido a ti. Quando assumir o reino, não extirpe, não extermine a minha descendência. E no versículo 22, filho, Davi jurou ao Senhor que quando assumisse o trono, ele não ia extirpar se houvesse algum dos descendentes de Saul, da linhagem de Saul. São coisas que nos chamam a atenção. Jesus frisou bem sobre isso em Mateus 18:18. Ele diz que tudo que é ligado na terra também é ligado no céu. E tudo que é desligado na terra também é desligado no reino do céu. No 19 ele diz o seguinte: se dois de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa, também no reino espiritual será-lhe concedido por meu Pai. Olha a situação. Quem estava no topo, ou seja, teve uma queda tão terrível, ou seja, quem estava no nível máximo, agora, como se diz, pede favor, ou seja, agora desceu do tamanco. Sabe o que eu vejo em tudo isso? A fúria de Satanás contra os filhos de Deus. O homem ganha uma oportunidade, mas o passado tempo, ele deu a brecha. E olha o que acontece. A desobediência levou o ministério dele para baixo. Acabou. Isso também, filhinho, aconteceu com os discípulos de Jesus Cristo, não todos. Quando você pega Mateus 10 para ler, para dar uma meditada, você vai ver Jesus falando que escolheu os discípulos 12. Aí Mateus fala de uma forma, Marcos também conta um pouco, e Lucas também vai um pouco mais adiante, vai mais profundo. Porque Lucas, além de ser médico, Lucas também gostava de fazer o papel do historiador. Ele gostava de acolher informação. Lucas não era aquele tipo de pessoa que ia pela cabeça dos outros, não, entendeu? Não. E Lucas foi mais preciso e profundo quando ele disse sobre o chamado dos 12, a escolha dos 12. Lucas 6, versículo 12. Lucas chega a dizer que Jesus passou noites em oração. E no outro dia, Jesus, quando já era dia, ele escolheu os 12 discípulos. Você está entendendo tanto que o negócio é profundo? Não foi assim, Pedro vem cá, Tiago vem cá, João vem cá, Judas vem cá, Simão, não foi dessa forma. Teve oração. Porque senão alguém podia até criticar nosso mestre, não é verdade? Que isso, mestre? Quem é o Senhor? O Senhor falhou até no escolher os discípulos. Não, filho. Pode defender de unha e dente o nosso Senhor. Ele orou, passou noite em oração. E chega no ponto, filhinha, onde eu queria, Judas Iscariote. Um homem escolhido por Deus. Jesus escolheu, nomeou,
deu poder, deu autoridade, e diz: vai, prega a minha palavra, cura os enfermos, expulsa os demônios. Judas foi um homem que expulsou demônio. Judas foi um homem que efetuou cura. Poderia, como se diz, bater no peito: eu sou escolhido, eu estou entre os 12. Mas que do outro lado eu vejo o diabo fazendo assim: ó, espera para você ver o que eu vou arrumar com você, rapaz. Vigia para você ver não. É por isso que Jesus diz em Marcos 13:37, o que eu vos digo, eu digo é a todos: vigiai. Se é discípulo, tem que vigiar. Pode ser um simples membro, já é discípulo, tem que vigiar. E você sabe da história de Judas, você conhece. Mas são coisas que chamam a atenção. Será que Jesus não sabia que Judas ia trair ele, não? Você está entendendo o elo? Jesus deu uma oportunidade. É mais sério do que nós possa pensar, irmãos. Será que você está entendendo o que eu entendi? É mais sério do que nós possa pensar. Imagina um homem agora que expulsa demônio, que vê Jesus operando cura, milagre. Judas, para quem não conhece, irmãos, era um grande homem. Judas Iscariote era a região que ele morava. Era um homem de nome. É como se te perguntasse: você mora lá em Iscariote mesmo? Você mora? Moro. Podia encher o peito, entendeu? Era pessoas cultas que moravam, pessoas boas. E Jesus deu uma oportunidade. Mas com o passar do tempo, a história diz que Judas se escandalizou com Jesus. Lembra quando Deus deu a ordem para Moisés? A palavra. Moisés ia ser um libertador, ia libertar o povo. Moisés também achou que era na unha seca, na mão, entendeu? Na pancada. Catou um egípcio, matou, enterrou na areia. Aí vê dois discutindo, chega para perto, um vira para ele e falou: você quer fazer conosco que nem você fez com o egípcio? Ele fica com medo e vaza. Porque ele achou que o livramento era aqui, ó, na pancada, tá entendendo? Não. As coisas de Deus não é dessa forma. A história diz que Judas também pensou do mesmo jeito. Que Jesus ia ser daquele que ia botar para quebrar, você está entendendo? Ia ser um revolucionista da época. Como se diz, daquele que cutuca os cachorros no mato. Aí vê Jesus ditando o sermão da montanha. Mateus 5:44. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que faz mal. A história diz que Judas se escandalizou. Diz: não é esse o cara que eu... Não, não é. E começou a desprezar. E o diabo dizia do outro lado: é tudo que eu quero. É você tirar o olhar de Jesus, eu vou chegar. E fez o que fez na vida de Judas. Aí alguém que não tem uma visão diz: Judas era o traidor, rapaz. Judas nasceu para trair Jesus. Nasceu para trair Jesus. Você nunca leu, rapaz, que Jesus falou que é o filho da perdição? Já li, ué. Então deixa eu fechar com uma questãozinha. Jogar um pirulito na grila, quem for esperto pega. Então Judas não fez nada de errado. Nada. Ou ele não nasceu para trair Jesus? O que ele fez de errado? Nada. Judas não nasceu para trair Jesus, irmãos.
só que na sua onisciência. Hebreus 13:8 diz que o nosso Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Nada há encoberto aos olhos do nosso Senhor Jesus, nada. Que me guarda Ele e me livra. Para que as palavras de hoje não sejam como um aviso para mim e nem para você. Que o Senhor Jesus nos guarda, nos dê força. Mas Judas foi dando brecha até um ponto, irmãos, de vender Jesus, de trair Jesus. Se nós não vigiar, irmãos, isso também acontece conosco. Observa que o homem tinha uma índole bonita. Será que Jesus ia colocar, o gasofilaço na mão de um vagabundo? Não ia não, moço. Jesus sabia que podia confiar e confiou. Mas o passar do tempo, entendeu? É o texto que nós lemos, irmãos. Imagina a posição de rei, reverenciado, respeitado, e perder o seu reinado, ao ponto de dizer: eu perdi. Não extermina, não extermina como se diz com a minha família, não. Porque quando trocava de rei, aquele que assumia o trono, fazia um limpa, matava tudo. 1 Samuel 24, Davi jurou para ele, e Deus de olho. Aí sabe o que acontece? 2 Samuel 9, quando Davi assume o trono, ele fez uma pergunta: há alguém aqui da casa de Saul para que eu mostre bondade da parte de Deus? Ziba era servo de Saul. E ele vai e pergunta para Ziba: Ziba, és tu servo de Saul? Ziba diz assim: ó, o teu servo. Se eu estivesse junto, eu dizia: ô Ziba, o meu rei está te perguntando isso. Não, rapaz, você não tem coragem para responder não? Você é servo de Saul ou não é, rapaz? Você pode ver que ele tremeu. Estou morto. Porque o rei poderia mandar matar, extirpar a linhagem do outro. Ele diz: o teu servo. Ele humilhou. E Ziba diz assim: tem. Tem um tal de Mefibosete aí, filho de Jonas. E Davi diz: manda buscar. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Quando Mefibosete chega, trêmulo, porque quem diz: também estou morto, vou morrer. O rei diz o seguinte: és tu, Mefibosete? Ele diz: o teu servo. E o rei Davi disse assim para Ziba: tudo que pertencia a Saul, tudo que era de Jonatas, você vai passar para ele. De uma hora para outra, as coisas mudou. Por causa de alguém que assumiu um compromisso lá atrás de fidelidade para com Deus. Jonatas não estava ali mais. Mas agora tem um filho abençoado. Por causa de um filho de Deus lá atrás, filho,
que guardou um compromisso, que poderia muito bem dizer: eu não vou envolver nisso aí não, já morreu mesmo, eu vou fazer o que me agrada, o que me apraz. Mas ele não fez isso. É por isso que nós lemos: e Deus já buscou um segundo o seu coração. Não muda. Olha que atitude bonita de Davi. Sabe por quê? Porque tinha temor de Deus. Guardou a palavra de Deus. Ele jurou: e eu não abro mão. Você está vendo a importância, filho, que nós temos para com respeito com a palavra do Senhor? Passa o céu e passa a terra, mas a palavra, filho, permanece. Rei nenhum fez o que Davi fez. Assumiu no trono e mandou procurar alguém da linhagem do seu inimigo para abençoar. A história dele, filho, ela é o sermão da montanha. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maltratam. Isso é evangelho. Ele teve em mão o inimigo, mas diz: quem sou eu? Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Quem sou eu? O Salmo 105:15 está escrito: não toqueis nos pastores, não toqueis nos meus ungidos, não toqueis nos meus profetas. Em outras palavras, respeita. Respeita. É tanto que em Apocalipse, quando Jesus dá a visão para João na ilha de Patmos, ele mandou a carta para quem? Para nenhum cooperador. Mandou para o pastor. E olha que era uma carta dura. Apocalipse 3:20 é o que eu estou dizendo. E na carta diz ao anjo da igreja, que se referia ao pastor. E Jesus diz em Apocalipse 3:20 para aquele pastor: eis que eu estou à porta e bato. Estava do lado de fora. Mas que ele mandou a carta, ele mandou. Entenda, filho, que Deus está falando conosco nessa manhã, através da sua palavra. Cabe nós vigiar. Cabe nós guardar a palavra do Senhor. Exemplos, filho, foi citado. Rei caiu porque desobedeceu. Discípulo, filho, porque desobedeceu. E uma pergunta, filho, finalizando: nós somos melhor? Não somos. Então cabe nós pedir a misericórdia de Jesus para nos guardar. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, quem sou eu, Pai, diante das pessoas, Pai, que foi mencionado? Quem sou eu? Mas eu peço a misericórdia do Senhor, Senhor Jesus, sobre a minha vida. Me ajuda, Senhor Jesus, a dar valor à Tua palavra, a guardar os mandamentos do Senhor. Eu oro pedindo ao Senhor por cada um, meu Deus, que ouviu essa palavra, Pai. Ou ainda que há de ouvir essa palavra, Senhor. Por favor, Senhor,
Tem misericórdia, Pai. Nos ajuda. Não deixa nós sair, meu Pai, dos teus caminhos, não. Oh, meu Deus, pessoas que o Senhor chamou, quantos já desviou, meu Pai? Ah, Senhor, nos guarda nas tuas mãos. Dai-nos força, Pai, para, oh Deus, cumprir os mandamentos do Senhor. Guardar, meu Pai. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai, nos ajuda. Nos ajuda, meu Deus. Ajuda-nos a dar valor, Pai, aos hinos que é louvado ao Senhor. Ajuda-nos a dar valor nas oportunidades que o Senhor nos concede. Senhor Jesus, nos ajuda. Papai, sem o Senhor, meu Deus, sem o Senhor nada somos. Somos fracos, Pai. Papai, nós vemos que o diabo derrubou pessoas, Pai, de nome. Senhor, nos livra, Pai, de cometer tal erro, Pai. Nos livra de dar brecha, meu Deus, ao inimigo. Mas nos cubra, Pai, com a glória do Senhor, Pai. Nos brinda, meu Deus, com a glória do Senhor. E peço ao Senhor, meu Deus, dai-nos uma semana abençoada na presença do Senhor, Pai. Que nós esteja atento e vigilante, Pai. Que nós estejamos ágil, Papai, ao mover do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Levanta sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora até aquele momento que Ele vier nos buscar. Vão em paz. Que Jesus abençoe. Uma ótima semana para todos. Se você necessita de uma oração, pode vir aqui, vamos ungir você. Vamos pedir o Senhor por você. Deus abençoe e logo nós temos um culto abençoado. Você que pode, vem. Deus vai abençoar a sua vida.